Graças a Deus, meus queridos. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Elineusa, o pastor Cleberson. Eu sou o Cleberson, da linda Elineusa. Nós viemos em 3 hoje, né, com o nosso filho, Nicolas, que está ali fora, tem 10 anos. Nós somos casados, ele falou que ia fazer as contas ontem, para a gente não passar vergonha, porque o pastor Edinaldo, né? Não fez? Gente, passamos vergonha. Nós somos casados desde 2003. Dia 21 de junho, né? Nós temos 17 anos de casados. Somos pastores da Igreja Batista em Jardim das Oliveiras. Estamos muito felizes por estarmos aqui essa manhã. Como foi difícil, né, para a gente chegar nesse dia, né, desse retiro. Passamos por lutas, dificuldades, perdemos nossos entes queridos. Mas, como foi dito aqui ontem, nós só temos que agradecer ao Senhor, né? Nossos dias aqui serão de gratidão por estarmos juntos, por estarmos curtindo esse sol, né? Eu estava falando com o pastor agora pela manhã. A previsão é de chuva, de frio. Nós viemos ontem muito frio. Eu falei, meu Deus, vão ser 3 dias, mas nada deve ser mais frio ainda, né? E olha o que o Senhor preparou para nós. Ele falou, né? Chegou aqui e falou, Senhor, nós queremos dias de sol. E o Senhor é maravilhoso, Ele nos ouve, né? Ele nos ama. E nós estamos muito felizes. Nesse momento agora, abre o seu coração, a sua mente, para ouvir o Senhor aqui para você. Não só por acaso que você veio aqui, né? E o Senhor preparou esse dia para que nós pudéssemos alegrar nele e ouvir a palavra dele. O Senhor fale grandemente ao seu coração nesse momento, que o pastor seja usado pelo Senhor nesse momento. Essa é a nossa oração. Deus abençoe. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz sejam com todos. Amém. Agora só os de preto. Que a graça e a paz sejam com vocês. Amém. Bom, mas vamos ver o verde. Que a graça e a paz do Senhor seja com o verde. É só para saber. É só para saber se tinha mais alguém com companheiro aqui, ó. Agora só com a equipe azul, que a graça e a paz seja com o azul. Olha, o preto foi bom, o azul foi bom, agora o vermelho vai. Que a graça e a paz seja com a equipe vermelha. Muito bem, gente querida, eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui com os irmãos. Gosto muito do Ministério de Casais, além de pastor da igreja, sou terapeuta clínico profissional, trabalho com casais há 6 anos, sou escritor também na área de família, tenho 3 livros publicados. Em todos os dias, todas as semanas eu cuido de casais, como pastor, como terapeuta. Portanto, eu vivencio a história de muitos casamentos. E tenho, meus irmãos, me dedicado a minha vida, meu tempo, a estudar, entender a complexidade dos relacionamentos. A entender onde a gente acerta e onde a gente erra. Porque a minha missão e meu propósito, juntamente com a minha esposa, é cuidar das famílias, é cuidar dos casais. E, meus irmãos, tem sido uma tarefa bastante desafiadora devido ao tempo que estamos vivendo. Nós não estamos percebendo, mas sem dúvida alguma nós vivemos no tempo mais difícil de toda a história para ser casado. As distrações, os perigos são enormes. A Bíblia diz, meus irmãos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E não é só o amor pela humanidade, é o amor por Deus e, consequentemente, o reflexo disso se vê nos relacionamentos. Quando perdemos o nosso amor por Deus, todas as outras áreas são afetadas. E a gente vê, meus irmãos,
como as pessoas estão encarando o casamento, muito mais como um contrato de felicidade do que uma aliança. E isso tem preocupado porque a base da família é o casamento, a base da sociedade é a família. Quando o casamento vai mal, a família vai mal. Quando a família vai mal, a sociedade vai mal. E nós estamos, meus irmãos, vivendo tempos difíceis. Para cada 4 casais hoje que se casa no mundo, 2 se divorciam nos primeiros 2 anos. 2 desses 4 casais, a relação não vai aguentar 2 anos. Os outros 2 que permanecerão juntos, um deles vai permanecer junto por questões religiosas, questões tradicionais, mas não são felizes. É o tipo do relacionamento que a pessoa diz assim: a gente está junto, mas a gente não é feliz. 1 de 4 apenas é que vai conseguir encontrar o caminho da satisfação, da felicidade conjugal, a ponto de dizer que se tivesse que fazer tudo de novo, faria do jeito que fez. 1 em cada 4 casais. Isso demonstra, meus irmãos, a dificuldade. Nesses dias, o tema que me foi passado tem a ver com o que fundamenta nossos relacionamentos. Eu achei muito interessante porque eu vou trabalhar pelo menos 3 áreas dos relacionamentos aqui que faz toda a diferença. Primeiro, hoje e agora de manhã eu vou tratar com a gente, o individual. À noite eu vou tratar o casamento. Amanhã nós vamos tratar a relação com os filhos. E à noite vamos entender o que acontece quando o Senhor reina na nossa casa. Quando o Senhor assume o controle, a ponto de nós entendermos que é exatamente isso que a gente sempre sonhou, mas a gente faz questão de ir em busca de outras coisas. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus colocou a eternidade no nosso coração, em Eclesiastes capítulo 3, mas o homem se envolveu em muitos embaraços. O caminho para a felicidade conjugal não é tão difícil. Ele é simples, mas não é fácil. Porque muitos são os adversários, muitas são as adversidades. Portanto, nós precisamos perceber isso. Então, eu quero começar hoje falando um pouquinho da gente. Uma pessoa morta gera um casamento morto. Uma pessoa infeliz gera um casamento infeliz. Uma pessoa complicada complica seu casamento. Portanto, é muito interessante a gente entender a relação que existe entre a maneira como somos e a maneira como nos relacionamos. Se não mudarmos a maneira como somos, dificilmente vamos mudar nossos relacionamentos. Às vezes, vamos fazer o que a maioria das pessoas fazem: viver culpando os outros pelas infelicidades. Já viu isso? Ninguém presta no trabalho, ninguém presta na família, esse marido, essa esposa não presta, os filhos são complicados, todo mundo é complicado na sua vida. Será que é de fato todo mundo complicado? Ou você que é tão complicado em todos os seus relacionamentos, aonde você se envolve, com quem você se envolve, as coisas não andam? É necessário entender isso. Quando pensamos, meus irmãos, sobre a seguinte questão: o que fundamenta nossos relacionamentos? Nós estamos falando de fundamento, de base. E fundamento e base, vocês sabem, é aquilo que não se vê, mas que sustenta aquilo que se vê. O que é um alicerce? O que é uma base? O que é um fundamento? É aquilo que não pode ser visto, porém ele é fundamental para estruturar e fundamentar aquilo que é visto. Portanto, nós não estamos falando de algo que muitas vezes se vê, mas de algo que está presente e que faz toda a diferença. E quando a gente faz a pergunta, geralmente para os cristãos, pastor Edinaldo, quando a gente diz assim, o que fundamenta seu casamento, ele vai dizer assim, com todas as letras, é Deus. Meus irmãos, cuidado. Cuidado, porque dizer que Deus fundamenta nossos casamentos é fácil. E eu diria até um jargão do meio evangélico. Mas na prática, na maioria das vezes, não é Deus que sustenta nosso relacionamento. Porque a palavra não é o nosso guia. O Espírito Santo não é aquele que conduz a gente quando estamos nos nossos relacionamentos. Nós fazemos contrário à palavra. Não é o Espírito Santo que age dentro de casa, muitas vezes é a carne, é o ressentimento, são as dificuldades. Portanto, dizemos Deus ser o fundamento da nossa casa, quando na verdade não é. Se o fosse, nós viveríamos um pedacinho do céu dentro de casa. E
você e o seu cônjuge, mais do que ninguém sabe, que nem sempre tua casa é um pedacinho do céu. É muito provável, meus irmãos, que entre o que gostaríamos que fosse e o que de fato há um abismo muito grande. Então precisamos tomar cuidado. Então hoje eu quero falar um pouquinho, trazer aqui para os casais o entendimento do quanto é importante, meus irmãos, olharmos o casamento pela perspectiva correta. Entendermos que nós somos parte de algo muito maior do que imaginamos. Não temos ideia disso. Mas eu quero começar lendo um trecho da palavra de Deus, que é o Salmo 128. Nós vamos ler o Salmo 128, mas nós vamos ver na versão do Eugênio Peterson, na Bíblia Mensagem, que vai estar projetada aqui. Vamos ler todos juntos, para a gente entender a mensagem, e a partir daqui eu vou falar um pouquinho sobre a importância de entendermos que quando Deus nos trata espiritualmente, todas as dimensões da nossa vida é alterada. Antes, eu vou fazer uma pergunta, porque eu não conheço a maior parte dos irmãos que estão aqui. Quantos estão me vendo aqui pela primeira vez e não me conhecem? Quantos já me ouviram dar uma palestra antes? Vamos lá. Então, dos que estão aqui, quantos pertencem a alguma igreja? Quantos pertencem à Igreja Batista? Quantos pertencem a outras igrejas sem ser a Igreja Batista? Só para eu entender. Bom, agora já vou ajustar. Muito bem. Vamos lá, ler todos juntos? Vocês que temem o Eterno, como são abençoados, podem andar alegremente em seu caminho reto. Vocês trabalham duro e merecem tudo que receberam. Aproveitem a bênção, celebrem a bondade. Sua mulher gerará filhos, como a vinha produz uvas. Seu lar será próspero, os filhos em volta da mesa, saudáveis e promissores, como de oliveira. Rasguem diante dos filhos de Deus. Ó, como ele abençoa os que temem o Eterno. Muito bem, o texto começa dizendo que vocês que temem o Eterno. Em outras palavras, ou na versão tradicional, diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Tudo começa com o homem que teme ao Senhor. Tudo começa com a gente. Por quê? Porque enquanto nós pensamos, meus irmãos, na nossa relação com Deus, nós não estamos pensando em uma dimensão de nossas relações. Nós estamos pensando sobre a base de todos os outros relacionamentos. Antes de nos relacionarmos com qualquer pessoa, é projeto de Deus que nós nos relacionemos com Ele. Antes de consertar qualquer relacionamento na dimensão horizontal, precisamos ajustar nosso relacionamento na dimensão vertical. Isso, meus irmãos, é muito importante, porque na maioria das vezes nós tentamos consertar os nossos relacionamentos de baixo para cima, quando na verdade precisamos começar de cima para baixo. Isso é tão importante, porque quando entendemos a dinâmica do relacionamento, quando entendemos a base do relacionamento, quando entendemos que quem criou o relacionamento, ou quem criou o casamento, é justamente aquele que nos convida a conhecer o melhor, a estar com Ele, nós então entendemos a base e fundamento do casamento. Sem Deus, não há possibilidade de construir relacionamentos que sejam saudáveis, felizes e completos. E por que eu digo isso? Simples. Porque Deus é o fundamento de tudo nas nossas vidas. Todas as relações começam com Deus. Por isso o salmista, o Salmo 128, talvez você já tenha conhecido, o Salmo 128 é o Salmo da família. Mas o Salmo 128, antes de falar da família, fala: bem-aventurado é o homem que tem o Senhor. E vai dizer: esse homem, o trabalho dele é abençoado, a família é abençoada, todas as dimensões são abençoadas quando este homem e indivíduo se conecta com Deus. Para você ver a importância da presença de Deus na vida de um casal, veja, por exemplo, o que aconteceu no Éden. Enquanto o homem estava em comunhão com Deus, a relação entre Adão e Eva era uma bênção. Essa aí
carne da minha carne, osso dos meus ossos. Você vê uma harmonia imperando, mas a partir do momento em que houve a ruptura, em que houve a queda, você percebe as acusações. Essa não é a mulher. Muda o olhar do homem para com a mulher, muda o relacionamento deles, passa a ser um relacionamento difícil, eles passam a se cobrir um do outro. Tudo cai quando o ser humano rompe sua relação com Deus. Salmo 127, verso 1 diz: o Senhor não edificar a casa, então trabalha nesse edifico. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o teu trabalho sem Deus, ele não vai resistir, ele não vai persistir. Ele não está dizendo que o seu trabalho é desnecessário, ele está dizendo que o seu trabalho não é suficiente. Você sozinho não é capaz de viver em plenitude no seu relacionamento. Você não é capaz de transformar ou de ter um casamento que você sonhou ou que Deus sonhou para você sozinho. Você precisa se conectar à fonte do amor, do significado, do sentido, para que então você entenda que é a partir de Deus que começamos um relacionamento que de fato vale a pena. A maioria de nós nos perdemos no casamento porque entendemos o casamento como uma instituição humana, que depende das nossas forças, que depende das nossas técnicas, que depende apenas dos nossos esforços, que depende da nossa estrutura. Nós não percebemos uma coisa fundamental no casamento, que é essa relação com Deus. Olha, dá uma olhadinha no gráfico, nos dois gráficos que foram colocados ali. Nós percebemos o seguinte: quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o relacionamento se intensifica. Quanto mais nos distanciamos de Deus para a base da pirâmide, mais ficamos longe um do outro. É exatamente essa relação que muitas vezes nós perdemos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos aproximamos do cônjuge. Porque ao nos aproximarmos de Deus, tudo que de fato importa, tudo que de fato é significativo, nós passamos a observar. Quando nos distanciamos de Deus, meus irmãos, nós nos distanciamos de tudo, nós nos perdemos na vida. A relação com Deus é extremamente importante para o casamento. Escute bem, porque Deus criou o casamento para ser mais do que simplesmente um lugar onde nos satisfazemos. Existe algo muito maior no casamento do que imaginamos. Quem trabalha esse conceito é um casal muito querido, muito conhecido, o pastor Francis Chan e a Lisa Chan. Eles trabalham isso no livro Eu e Você para Sempre. Esse é um dos livros mais extraordinários sobre casamento que se pode ver. Por quê? Porque o livro fala sobre, ele começa falando sobre o temor do Senhor. Ele não fala sobre técnicas de comunicação, ele não fala sobre sexualidade, ele não fala sobre como lidar um com o outro, ele não fala sobre questões de inteligência emocional, nada disso. Mas por que esse livro é tão extraordinário? Porque ele fala sobre uma coisa que 99% dos livros sobre casais não falam, que é que tudo começa com Deus e não com o casal. Tudo começa na relação com Deus. Se você temer o Senhor, tudo te irá bem. Se você consertou seu relacionamento com Deus, a probabilidade de você consertar seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com a sociedade, com as pessoas que estão à sua volta, com a igreja é muito grande. Nesse livro, meus irmãos, eles trabalham um outro conceito que eu acho extremamente importante. Eles dizem que o grande inimigo do casamento é que nós, como instituição de Deus, nós não apenas lutamos com os elementos naturais, nós lutamos contra aquilo que Efésios capítulo 6, a partir do verso 12 diz: nós lutamos contra as hostes espirituais do mal, nós lutamos contra as forças diabólicas. Afinal de contas, por que o diabo atua tanto no casamento? Já parou para pensar? Que o diabo atua tanto no casamento? Ele atua tanto no casamento porque o casamento é uma instituição que reflete ou que foi criada para refletir a glória de Deus. E olha que interessante, meu casamento foi criado para refletir a glória de Deus? Sim.
Não existe nenhuma outra instituição tão observada pelas pessoas quanto o nosso casamento. Diz o Francis Chan e a Lisa Chan no seu livro da seguinte forma: imagine o impacto que a igreja causaria no mundo se o índice de divórcio entre os cristãos fosse zero. Se cada vez que olhassem para um casal cristão, o mundo pudesse dizer assim: nossa, meu Deus, como eles conseguem, que beleza, olha como esse homem trata essa mulher, olha como essa mulher respeita esse marido, olha como essa família é bem estruturada. E diz o Francis Chan e a Lisa Chan no seu livro: se a gente pudesse viver em plenitude tudo que Deus tem para nós causaríamos um impacto tão grande no mundo, mesmo que nem abríssemos a boca para pregar. Nosso casamento, nossa família seria a maior pregação a esse mundo sobre o que significa um lugar onde Deus reina. Mas ela diz que o oposto também é verdadeiro. A igreja vive falando para as pessoas sobre Deus, sobre Bíblia, sobre o amor, e quando contemplam nossos relacionamentos, a maneira como nós lidamos, como vivemos como casal, a maneira como lidamos com os filhos, eles olham para a gente e dizem assim: se é para servir a Deus e ter um casamento assim, ter uma família assim, eu não quero. Se Deus não é capaz de dar jeito nem no casamento deles, vai dar jeito na minha vida. Por isso, meus irmãos, escute bem. Deus criou o casamento para ser uma expressão da sua glória. E olha a importância que Deus dá ao casamento, você não tem ideia. A primeira instituição da Bíblia foi um casamento. O primeiro milagre de Jesus começou em um casamento. O último evento da história, o último evento escatológico será um casamento, quando a noiva de Cristo, a igreja, se encontrará com o noivo. Portanto, no início da história, no meio e no fim, Deus honrou o casamento. E mais, Paulo vai dizer que o nosso casamento, ele é uma expressão da relação entre Cristo e a igreja, de maneira que o Senhor idealizou, e quem trabalha isso o livro O Significado do Casamento, de Timothy Keller, ele diz que Deus, quando idealizou o casamento, Deus idealizou para ser uma metáfora da pregação do Evangelho. O que é isso? Segundo Timothy Keller, Deus criou o casamento para que quando pudéssemos olhar para o casal, ajustado dentro do Evangelho, a gente pudesse ter uma pregação do Evangelho vivenciada. Porque ali estaria a respeito do cabeça da igreja, que é Cristo, ali estaria a noiva da igreja submissa, no sentido de uma pessoa que estaria ao lado, ali estaria o amor, ali estaria o respeito, ali estaria uma relação sacrificial, ali estaria todas essas coisas. Mas, meus irmãos, nós bagunçamos tudo. Nós afastamos as pessoas das igrejas, porque como pode, no meio do casamento cristão, no meio das igrejas, nós temos casamentos tão ruins, temos relacionamentos tão doentes, quando o Senhor da cura, o Senhor da restauração, aquele que diz que é o amor, a própria personificação do amor mora dentro de nós. Como podemos ter tanto ódio, ter tanta raiva, ter tanto ressentimento, quando o Senhor dá graça que nós servimos? Por isso, meus irmãos, é uma contradição entre o que cremos e o que vivemos, entre o que professamos e o que vivenciamos. E isso acontece por quê? Porque nós nos perdemos como indivíduos. E aqui que entra o que eu quero dizer hoje pela manhã. Nós nos esquecemos de que tudo começa com a nossa relação com Deus. Para você ter uma ideia, se o trecho da Escritura que você e sua família leram essa semana foi só o versículo de ontem, e esse versículo, é muito provável que sua família esteja bem difícil. Se a única parte da Escritura que você teve contato essa semana foi o versículo de hoje e o texto que eu coloquei hoje, sua família provavelmente não está vivendo plenitude. Precisamos tomar cuidado. Quando pensamos que tudo começa com o nosso relacionamento com Deus,
a gente percebe que tirar férias com o casal é bacana. Tirar férias com a família é legal. Mas não é isso que vai resolver os problemas. Procurar um terapeuta, procurar um especialista, procurar um conselheiro, um psicólogo, alguém que trabalha com famílias, é bacana, mas não é isso que vai resolver todos os problemas. Tudo começa com Deus, meus irmãos. Enquanto não entendemos isso, nada vai dar certo. Enquanto tentarmos de baixo para cima, não vamos consertar absolutamente nada. Por quê? Porque o problema será a base, o fundamento. Quando o fundamento é fraco, o que acontece? Toda casa não tem solidez. Olha, tem um texto, uma frase, aliás, de Charles Spurgeon, e que é muito significativa e que se aplica ao casamento, quando ele diz o seguinte: se formos fracos em nosso relacionamento com Deus, seremos fracos em tudo na nossa vida. Se formos fracos no nosso relacionamento com Deus, seremos fracos em tudo na nossa vida. Todas as dimensões são afetadas. Quando o altar da nossa vida está em ruínas, quando a relação com Deus está complicada, quando o que marca e o que caracteriza nosso casamento são dois indivíduos desconectados com Deus. E ao nos desconectar com Deus, nós nos desconectamos uns com os outros. Por isso, nossa primeira tarefa é nos conectar com Deus. A segunda tarefa é entender esse princípio. Vamos ler todos juntos? O princípio está ali. O ponto em comum de todos os seus relacionamentos é você. A frase de baixo. Logo, quando você muda, tudo muda. O ponto em comum de todos os relacionamentos é você. Significa que quando você olha à sua volta e diz assim: puxa, como eu queria que o meu relacionamento com a sogra melhorasse, como eu queria que o meu relacionamento com os filhos melhorasse, como eu queria que o meu relacionamento com os colegas do trabalho melhorasse. Não se esqueça de que o ponto em comum de todos os relacionamentos é você, porque você é pai, você é sobrinho, você é genro, você é irmão, você é filho, você é o cônjuge, você é o profissional, você é o amigo. Quando você muda, o pai muda, o amigo muda, o genro muda, tudo de uma vez. Parece, meus irmãos, uma coisa simples, lógica, mas nós não paramos para pensar que quando nós investimos em mudar a nossa vida, nós não estamos apenas fazendo uma mudança individual, nós estamos mudando todos os relacionamentos de uma vez, simplesmente mudando quem somos. Se eu mudar, o pastor da igreja muda, o marido muda, o pai muda, o irmão muda, o filho muda, tudo de uma vez. Mas olha como nós somos complicados. Nós queremos que a igreja mude, que o cônjuge mude, que a mãe mude, que a sogra mude. Então ficamos esperando uma série de mudanças em volta de nós, quando a coisa mais importante é mudar nós mesmos. Quando mudamos, tudo muda. Esse é um dos princípios mais importantes da área dos relacionamentos e mais negligenciados. Tudo começa com você. Quando você muda, seu casamento muda. Quando você muda, seu trabalho muda. Quando você muda, sua igreja muda. Seu ministério muda. Sua família muda. Pastor, como assim? Não é verdade? Porque eu já tentei mudar e as coisas continuaram a mesma. Aí que está o problema. Você tentou mudar, mas não mudou. E se mudou, mudou por pouco tempo, não pelo tempo suficiente para ver a mudança. Gálatas capítulo 6, verso 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, se não tivermos desanimado. Mudamos, mas é uma semana. Mudamos, mas são alguns dias. Não dá tempo de toda a estrutura à nossa volta se ajustar. Meus irmãos, as relações familiares, as relações conjugais, elas são compostas como um sistema familiar. Salvador Minucci, no livro sobre a terapia familiar, ele diz que nosso casamento, nossa família é um sistema. O que é um sistema? Todas as partes estão interligadas. Quando você muda um componente do sistema, você altera todo o
sistema. Jesus falou isso quando em Mateus capítulo 7, verso 12 diz: tudo que você quer que o outro faça, faça você primeiro, porque essa é a regra. Tudo começa com você. Se você é uma pessoa morta, seu casamento é morto. Se você é uma pessoa complicada, seus relacionamentos são complicados. Se você é uma pessoa difícil, todos os seus relacionamentos são difíceis. Porque a base de todos os relacionamentos é você. E a base da sua vida precisa ser Deus. Percebe a conexão? Tudo começa com eu e Deus e eu. E daqui a pouco eu e as pessoas. Portanto, Deus, eu preciso me aproximar de Deus. Deus trabalha em mim. E assim eu consigo mudar tudo na minha vida. Essa é a sequência, gente. Nós procuramos mudança no lugar errado. E aí, é por isso que nós nos sentimos tão impotentes. Por quê? Augusto Cury, no livro 20 regras para os segredos, 20 regras eu vou falar depois, amanhã. No outro livro, Augusto Cury trabalha o segredo dos casais felizes. Ele trabalha um conceito que é muito importante. Ele diz: nós não temos o poder de mudar ninguém, porque a chave da mudança está do lado de dentro. Agora ele diz, escute bem, ele diz o seguinte: não podemos mudar ninguém, mas nós podemos piorá-los. Olha que interessante, eu não posso mudar ninguém, mas eu posso piorar a pessoa. Segundo ele, dependendo do nosso comportamento, nós transformamos um ignorante num super ignorante, ou um teimoso num super teimoso, uma pessoa violenta num super violento. Não temos o poder de mudar ninguém, gente. Nós só temos o poder de influenciar. E como influenciamos? Influenciamos com quem somos. Nós não temos o poder de mudar ninguém, mas quando mudamos, nós influenciamos os outros a mudar. Olha o que a Bíblia diz: qual aquele que vos fará mal se for zeloso bem? 1 Pedro capítulo 3, verso 13. Olha o que a Bíblia diz: se nós fizermos o bem, nós amontoaremos brasa de fogo sobre a cabeça das pessoas. Romanos capítulo 12, verso 20. Quando mudamos, meus irmãos, tudo muda, mas nós não conseguimos mudar a nós mesmos, a não ser que Deus trabalhe em nós. Portanto, olha a relação: Deus trabalha em mim e a partir de mim todo relacionamento muda. Portanto, a pessoa mais importante, a pessoa chave de toda mudança na sua vida não está fora. A pessoa chave de toda a sua vida é aquela que você olha no espelho e você fala assim: fulano tem que mudar, fulano tem que mudar, fulano tem que mudar. Ah, como seria bom se meu marido mudasse, se as coisas mudassem. Você teria que levantar todos os dias, olhar no espelho e dizer assim: minha filha, rapaz, quando você mudar, todas as coisas na sua vida serão diferentes. Tudo começa com a gente. Mas, meus irmãos, eu fiquei pensando, e não quero passar os irmãos, eu quero ter um sol, piscina e tantas coisas. A gente tem uma compreensão desumana, viu? Então, assim, tem que ser rápido e bom. Então, eu me preparei muito aqui para ser rápido e já direto ao ponto. Então, vamos lá. Nas 4 coisas que acontecem quando Deus toma conta da nossa vida. Porque eu estou dizendo aqui sobre a importância de entender, meus irmãos, esse conceito. Se você entendeu isso, já valeu. E se você fosse embora hoje, muita coisa já ia ser diferente só com esse conceito. Puxa, minha relação com Deus, restaurando minha relação com Deus, Deus mudando a minha vida, tudo em volta por mim. Exatamente. Se você for só por isso, você já sabe mais do que a maioria dos casais que estão aí batendo a cabeça tentando do outro hoje. Mas eu trouxe aqui mais, e aqui nós vamos ter dias aqui espetaculares. E eu quero, meus irmãos, responder essa pergunta, ou pensar sobre isso aqui. Quando tenho um relacionamento íntimo com Deus, quer dizer, quando eu me conecto com Deus, o que acontece em mim? O que acontece na minha vida? Eu separei 4 coisas assim espetaculares. Primeiro, a primeira coisa que acontece é o quê? Só o pessoal de azul. Vamos lá? Projeto de oração da minha. Protejo. Pastor, eu não entendi. Quando eu me aproximo de Deus, eu protejo o meu coração da idolatria. Mas espera aí, o senhor acha que idolatria
Como falar de idolatria? A gente não tem imagem aqui, não tem nenhum crucifixo. Como a gente pode falar de idolatria? Meus irmãos, escute bem, isso é um dos assuntos mais sérios da Escritura. Se eu fosse recomendar 2 livros para você ler, um seria do Gregory Bale, Você se torna aquilo que adora, e o outro seria Deuses Falsos, de Timothy Keller. Como você não tem tempo de ler esses livros, porque você é uma pessoa muito ocupada, então deixa eu te dizer um conceito de ídolo, para você trazer para o seu coração, para você entender o quanto que o afastamento de Deus acaba com a gente. Ídolo é tudo aquilo que você coloca em substituição a Deus, é tudo aquilo que você se conecta mais do que a Deus. Ídolo é tudo aquilo que você atribui sentido e significado da sua vida, como se você olhasse para aquela coisa e dissesse: se eu perder isso, eu perco tudo. Talvez você diga assim: mas pastor, eu não tenho ídolos porque eu sirvo a Deus. Será que Deus é o mais importante? Será que Deus é o centro da sua vida? Porque quando Ele for, você terá o coração guardado com os ídolos. E qual é o problema, pastor, essa questão do ídolo? Escute bem, o ídolo é tudo aquilo que a gente projeta, nossa alegria nessa coisa. E nós nos tornamos insatisfeitos por quê? Porque quando nós nos ajudamos, quando nós colocamos algo no lugar de Deus, aquilo que a gente coloca no lugar de Deus não nos satisfaz. Aquilo que a gente coloca no lugar de Deus não consegue preencher os nossos anseios. E sabe o que acontece? Nós nos tornamos pessoas que cobram demais. Quando nós nos afastamos de Deus, nós projetamos a fonte da nossa alegria no casamento e fazemos do nosso casamento um ídolo. Ou seja, nós começamos a cobrar do cônjuge aquilo que só Deus pode oferecer, aquele vazio que sentimos, queremos que o cônjuge preencha, aquela falta de sentido e significado na vida, nós cobramos demais e não importa quanto mais o cônjuge nos dá, nunca é o suficiente. Nós colocamos no trabalho, fazemos do trabalho um ídolo, e quanto mais trabalhamos, menos nos sentimos realizados. Nós nos tornamos insatisfeitos com a vida, e a nossa insatisfação é projetada em todos os nossos relacionamentos. Qual é o grande problema do ídolo? O grande problema do ídolo é que ele não satisfaz as necessidades de Deus na nossa vida. Quando colocamos, meus irmãos, o cônjuge como ídolo, nós nos tornamos alguém que está sempre cobrando do outro, mas por mais que o outro faça, nunca nos sentimos satisfeitos. Quanto mais sexo a gente faz, menos satisfeito a gente fica. Quanto mais atenção o cônjuge dá, parece que nunca está bom. Eu estou sempre reclamando, eu estou sempre colocando no outro. Eu não estou infeliz nesse casamento. Por mais que o outro faça, não consegue me satisfazer. Por quê? Porque eu o coloquei no lugar de centro da minha vida. Então eu projeto aquilo que eu deveria projetar em Deus. Aquela alegria, aquela satisfação, aquela sensação de realização, aquela alegria que só vem de Deus. Eu tento procurar nas coisas e nas pessoas. Então eu me torno alguém insuportável para conviver. Você sabe, por exemplo, que um texto bíblico que traz esse conceito muito claro é quando Jesus está em João capítulo 4 conversando com a mulher samaritana. Quem conhece essa história? Jesus está conversando com aquela mulher e aí ele diz assim: me dê água. A mulher achou estranho, diz assim: que você sendo judeu me pedindo água, não estou entendendo nada. E aquela mulher samaritana, meus irmãos, estava sozinha. Isso não é um costume, porque as mulheres não iam sozinhas pegar água. Ela foi sozinha porque provavelmente não tinha amigas. Ninguém gostava dela, ou ela tinha vergonha das outras mulheres. Então ela estava sozinha. Um judeu, um homem, jamais falava com uma mulher que não fosse a sua. Um judeu jamais dirigia a palavra a uma samaritana. Jesus quebra todos os protocolos e vai conversar com aquela mulher. E aí a conversa, escute bem, a conversa é sobre água. E aí então ela está pensando que Jesus está falando daquela água. De repente Jesus diz assim: se você soubesse de que água eu estou falando, você me pediria água e eu lhe daria a água da vida.
e você nunca mais teria sede. Aí ela diz assim: Senhor, então me dá dessa água para eu não vir mais ao poço. Aí Jesus vai explicar, sabe como? Gente, isso que eu estou falando é tão profundo, você não tem ideia. Presta bem atenção para você entender isso aqui. Se você entender isso aqui, você vai poder ajudar muito casal. Você vai poder se ajudar e ajudar muita gente. Olha o que Jesus diz assim: quando ela não entendeu a mensagem da água, Jesus diz assim: então faz o seguinte, filho, vai para casa e traz seu marido de volta. E ela disse assim: eu não tenho marido. O que marido tem a ver com água? Não parece uma conversa assim meio desconexa? Estamos falando de água, de repente Jesus interrompe tudo e fala: vai buscar teu marido. Você vai entender agora. Escute bem. A resposta dela revelou a sede que não era preenchida. Ela diz assim: eu não tenho marido. Aí Jesus disse assim: verdade. Disseste bem, porque você teve 5. E o que você não tem agora não é seu. Sabe o que Jesus estava dizendo? Filha, você está procurando realização no lugar errado. Você se relaciona com um monte de gente, você continua vazia. Você continua procurando nos homens o que eu tenho para te oferecer. Não é o casamento que vai te trazer isso, filho. Não é a relação com o homem, não é o sexo que vai trazer isso para você. Sou eu. Quando você entender a fonte, sua procura acaba. Vocês estão entendendo, gente? Talvez o seu índice de felicidade esteja tão baixo porque você se desconectou da fonte, você está cobrando demais esse casamento, o sexo não satisfaz, a relação está sempre feliz, e aí vem aquela sensação de que tem que arrumar alguém, de que tem que se desfazer desse casamento, construir outro. Cuidado, porque você vai construir um casamento atrás do outro e continuará insatisfeito, porque o segredo da satisfação não está no casamento, está na relação com Jesus. Quando Ele preenche a sede da nossa alma, nossos relacionamentos passam a estar no lugar certo, porque, escute bem, Deus é o primeiro botão da camisa. Se você errar a primeira casinha lá, tudo fica desconjuntado. Não adianta você tirar os botões se você não consertar o primeiro. Todos os outros vão estar errados, vão estar desalinhados. Cada botão que você colocar vai estar na casa errada. Quando tiramos Deus do centro da vida, nós nos relacionamos com todas as pessoas nos lugares errados e do jeito errado. Projetamos sobre elas a carência da nossa alma e ficamos pensando: eu estou infeliz, porque ele não passa tanto tempo comigo. Não importa quanto tempo ele passará com você, você ainda continuará querendo mais e mais e mais. Por quê? Porque Deus não nos projetou para preencher nossos anseios com fontes materiais. Deus nos chamou para preencher com coisas eternas. O buraco e o vazio que temos na alma é do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher. Para você entender bem esse conceito, para não ter mais problema, escute bem. Se eu disser assim para minha esposa: amor, eu estou com vontade de comer torta de limão, esse é o meu desejo, só de pensar aqui me está me dando vontade de comer uma torta de limão. E aí minha esposa ouve isso, e quando eu chego do trabalho, ela diz assim: amor, está aqui uma torta deliciosa de frango. Como é que eu vou me sentir? Satisfeito? Por que eu não vou me sentir satisfeito? Agora, e se eu dissesse para ela assim: amor, eu estou com fome, meu amor. Ligasse para ela: estou vindo do trabalho, estou com fome. E ela chegasse com uma torta de frango, o que ia acontecer? Preencheu? Está aí o grande segredo que você pode falar para qualquer pessoa não crente. Quando o nosso desejo tem um nome, nada além daquilo pode nos preencher. Quando a gente tem fome, a gente vai para tudo quanto é lugar. Qualquer coisa serve. Sexo, prazer, qualquer coisa serve quando não tem nome. Mas quando entendemos que esse buraco tem um nome, nada além daquilo que pode preencher
Funciona. Para mim, para satisfazer o meu desejo, não importa milhões e milhões de tortas se não for a de limão. Não importa milhões e milhões de desejos de relacionamento se não for Deus. Deus nos criou para Ele. E a menos que nos encontremos com Ele, nós seremos seres incessantes, como aquela imagem de Salvador Dalí, de um homem que tem um buraco dentro de si. Somos aquele ser desejante que nunca encontra, como diz Schopenhauer, que nunca encontra a satisfação dos nossos desejos, porque passamos como a vida como um pêndulo do tédio quando conseguimos as coisas, ao desejo, necessidade incessante, angústia quando não temos. O ser humano sem Deus, ele vai do tédio à angústia. Angústia quando não tem, quando consegue o que tem, vai para o tédio. E fica assim a vida toda nesse pêndulo, da angústia para o tédio. Schopenhauer dizia, esse é o destino do ser humano, viver entre a angústia e o tédio. E se eu pudesse viver no século XVI, eu diria para Schopenhauer, esse é o ser humano sem Deus. Mas o ser humano com Deus encontra plenitude, encontra satisfação. Ele não vai da angústia para o tédio, se morrer, ele vai do desespero para a esperança. Ele vai do possível para o impossível. Ele vai para a infelicidade para a plenitude. Ele vai para a morte para uma vida abundante. Deus nos protege da idolatria, gente, de colocar coisas no lugar de Deus e nos sentimos cada vez mais insatisfeitos. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca se farta de dinheiro. Por isso nós precisamos conectar com Deus para que essa sede, essa fome do nosso coração possa ser preenchida. 2. Agora só o preto, só a turma da máscara preta. Olha só. Vamos lá? O segundo princípio é: sou tratado por Deus. Olha só, o primeiro princípio é que quando nós nos conectamos com Deus, Ele nos guarda dos ídolos. Ou seja, nós não colocamos no nosso coração uma coisa para fazer o papel de Deus. Nós nos sentimos completos. Mas aí tem mais uma coisa: quando nós nos aproximamos de Deus, Ele trata com a gente. Lembra que eu falei que quando você muda, tudo muda, seus relacionamentos mudam. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus trata nosso coração. Escute bem, Deus te aceita como você é, mas Ele se recusa a deixar você dessa maneira. Ele trata conosco. E sabe o que acontece, meus irmãos? Como diz Agostinho no livro 10 das Confissões, Agostinho diz o seguinte, Agostinho de Hipona, não o Agostinho da grande família, o Agostinho de Hipona, escritor, teólogo do século VI. Agostinho de Hipona diz o seguinte, escute bem: eu quero cada vez mais conhecer a Ti, porque ao conhecer a Ti, eu conheço aquele que me conhece por completo. Portanto, ao me conectar com o conhecimento de Ti, eu me conecto com o conhecimento de quem sou. Quando nós nos conectamos com Deus, nós temos de Deus, segundo o pastor Jonas Madureira no livro Inteligência Humilhada, nós temos diante de Deus, ao nos conectarmos com Ele, nós temos uma dupla revelação de quem Deus é e de quem nós somos. Quando nós nos conectamos com Deus, Deus começa a tratar nosso coração, Deus começa a tratar nossos traumas, Deus começa a tratar nossa carne, Deus começa a tratar nosso egoísmo, Deus começa a tratar as coisas em nós. Os frutos da carne começam a ser substituídos pelo fruto do Espírito. No lugar de briga, de dissensão, começamos a ter paz, paciência, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra todas essas coisas não há lei. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus começa a tratar o nosso coração. Deus começa a revelar para nós que o problema não é o outro, que o problema somos nós. Talvez você diga assim, pastor, mas como pode, na presença de Deus, ter essa consciência? É isso que acontece. Quer ver um exemplo? Presta atenção no exemplo. Do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 5, você vê Isaías profetizando contra o povo.
Vocês precisam se converter, vocês precisam deixar os seus pecados, vocês precisam se voltar para Deus, e vocês precisam deixar os seus maus caminhos. Mas no capítulo 6 muda de figura, porque no capítulo 6 diz assim o texto, no capítulo 6, verso 1: no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono, o certo da sua presença preencheu o lugar. Eu vi os serafins com 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria o dorso, com 2 cobria os pés. E naquele momento que eu vi e contemplei a santidade do Senhor, eu disse: ai de mim, que vou perecendo, sou um homem puro no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que ele estava dizendo? Quanto mais nós nos conectamos com Deus, nós deixamos de enxergar o outro, começamos a enxergar que nós também somos impuros, que nós temos lábios impuros, que nós fazemos parte desse sistema de corrupção. Não estamos fora, estamos dentro. E diz o texto, quando ele reconhece isso, Deus envia o anjo que sai do altar com baterais e toca nos seus lábios. Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós nos conectamos com Deus, Deus toca nas áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Ele toca nos lábios que não conseguem falar outra coisa senão reclamar, palavras duras, palavras de maldição. Ele toca naquele coração cheio de mágoa e ressentimento. Ele toca naquela mente cheia de pornografia. Ele toca naquela vida tão difícil de amar e de entender. E ele começa a transformar a gente. E lembra do que eu falei? Quando ele transforma a gente, magicamente ele começa a mudar o casamento, ele começa a mudar a família, ele começa a mudar o trabalho, ele começa a mudar a igreja, tudo a partir da gente. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus transforma as coisas. Deus muda a gente. Deus faz a gente entender que todo ser humano tem 3 pontos: os fortes, os fracos. E qual é o terceiro? Todo ser humano tem um ponto forte e um ponto fraco. Qual é o terceiro? Quem sabe? Está vendo? Vai ter valido a pena ter vindo aqui no acampamento de casais. Vocês vão aprender uma das coisas que 90% das pessoas não sabem. Todo ser humano tem 3 pontos. O forte é aquele que você sabe, você se gaba, você apresenta, você faz propaganda disso. O fraco é aquele que você sabe, e você diz assim: eu sou ruim nisso, eu tenho dificuldade com isso. Mas o terceiro ponto é aquele que muitas vezes pode estar arruinando o seu casamento e você não sabe. Sabe qual é? É o ponto cego. É aquele que todo mundo vê, menos você. Não é um ponto fraco, sabe por quê? Porque você, quando escuta que você tem isso, você diz: não, eu faço isso, eu sou assim, eu penso assim. Não, você está enganado. O filósofo Sócrates dizia uma frase muito engraçada. Sócrates dizia o seguinte: quando alguém te chamar de cavalo na rua, dê risada. Se 2 pessoas te chamar de cavalo, fica atento. Se 3 pessoas te chamarem de cavalo, compra uma cela. Ele estava falando sobre a incapacidade do ser humano de perceber seus pontos cegos. Dr. Robert Bernard Shaw escreveu um livro, The Blind Spot of Leadership, o ponto cego da liderança, onde ele trabalha esse conceito muito forte. Líderes, pastores que são cegos, que têm pontos cegos. As igrejas estão dizendo: você tem esse problema, mas o pastor não admite. Eu fico pensando, meus irmãos, todos nós temos os blind spots, os pontos cegos da nossa vida. E quando o cônjuge, que é quem nos ama, vai revelar, a gente se revolta. Sabe por que a gente se revolta? Porque a gente diz assim: minhas amigas não dizem isso, os irmãos da igreja não dizem isso, meus irmãos não diz isso para você, mas diz para todo mundo. Diz para os outros, quando você sai da presença: que gente arrogante, que pessoa mais difícil. Mas para você, que isso? Eu não sei, seu marido que reclama tanto de você, você é uma pessoa tão boa. Aí quando chega em casa, você sabe que é difícil. Como é que aquele marido aguenta essa mulher?
Porque temos os pontos cegos, que são aqueles que precisamos do olho do outro para enxergar. Olha que interessante, você sabia, por exemplo, que o seu rosto é a única parte do corpo que você não consegue enxergar? Você precisa de um outro, de um reflexo para enxergar. Você enxerga o rosto de todo mundo menos o seu. Por quê? Porque Deus não te criou para ser autorreverente. Se te criou para que você perceba que os outros, ao olharem para você, vão trazer coisas sobre você que você não sabe. Mas só quem te ama tem coragem de dizer as coisas para a gente. Porque eles amam muita gente para deixar a gente cego. Me lembro que no livro Muitos se comunicam, poucos se conectam. John Maxwell, ele traz uma história muito interessante. Ele diz que uma vez estava dando uma palestra para líderes e ele estava falando sobre a importância do feedback, do líder ser humilde para receber do grupo feedback sobre sua liderança. Aí um dos líderes levantou e disse assim: eu não concordo porque o líder não pode demonstrar fraqueza. O líder não pode demonstrar que erra. O líder não pode demonstrar que tem dificuldade. Aí o John Maxwell diz assim: querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você diz para as pessoas, você recebe o feedback, você fala sobre os seus erros, na verdade, você não está trazendo nada novo. Todo mundo já viu isso. A diferença é que o grupo para quem você lidera vai dizer assim: graças a Deus que ele também percebeu. Você não está revelando sua fraqueza, porque ela está exposta. Você apenas está dizendo para os outros: eu também vejo, gente. Eu não sou um alienado. Quando nós nos afastamos de Deus, somos incapazes de perceber que temos lábios impuros, que temos exigência demais, que somos complicados demais, mas na presença de Deus, Deus trata a gente. Que coração puro, que mente poluída, que egoísmo, só vive em função de si. Deus trata com a gente. Por isso esse é o segundo benefício. O terceiro e penúltimo, já caminhando, o pessoal tem mais um minuto certo, tá bom? Para a gente curtir. Vamos lá, agora só o vermelho. Com toda a força. Terceiro princípio, quando a gente se aproxima de Deus. Reorganizo minha lista de prioridades. Muito bem. Reorganizo minha lista de... Olha que interessante, quando nós nos conectamos com Deus, Deus nos dá discernimento do que é importante e do que não é. Do que de fato vale a pena e do que não vale. Meus irmãos, esse talvez seja um dos grandes problemas das pessoas. Nós nos perdemos em nossa lista de prioridades. Nós damos tempo demais para coisas que não são importantes e tempo de menos para o que de fato importa. Mas essa cegueira, esse problema a gente não percebe. Quando nós nos conectamos com Deus, Deus nos dá discernimento, Deus tira as escamas dos olhos e a gente diz assim: meu Deus, eu tenho pouco tempo com a minha família, estou ganhando muito dinheiro, perdendo a minha família. Meu Deus, eu estou ganhando muito dinheiro e estou ficando um homem sem saúde. A última vez que eu fui no hospital, que dor é essa de cabeça que eu estou sentindo? Eu nem lembro mais. Eu comecei com uma dose de comprimido, estou tomando 5 e a dor de cabeça não passa, mas eu não tenho tempo para ir no médico. Tenho muito dinheiro, mas a última vez que saí com a minha esposa, está difícil de lembrar. Gente querida, quando a gente se aproxima de Deus, Deus abre os nossos olhos para a gente enxergar o que de fato importa. E deixa eu te lembrar uma frase muito importante: tudo que você alimenta cresce, tudo que você não alimenta morre. Aí você diz assim: mas pastor, minha família é prioridade. Deixa eu te lembrar que uma coisa na vida só é prioridade quando a gente tem 3 coisas. A gente faz 3 coisas. Primeiro, quando a gente investe essas 3 coisas, isso é prioridade. Quais são as 3 coisas que mostram que uma coisa é prioridade na nossa vida? Primeiro é o tempo. Segundo é energia, forças.
E terceiro é recursos. Uma coisa só é importante para você, se você é disposto a investir tempo, energia e recursos. Aí eu te pergunto, seu tempo, sua energia e recursos, o melhor disso é gasto em quê? Aonde você investe mais seu dinheiro? É no carro? É na casa? É nas aplicações financeiras ou é no seu casamento? Aonde você investe mais tempo? É com televisão, com rede social ou com o seu cônjuge e sua família? Aonde você emprega a sua energia, o melhor da sua energia? É no futebol com os amigos ou para brincar com o seu filho? Percebe que existe uma distância entre o que a gente acredita e o que a gente vive? Entre o que a gente diz e o que a gente vivencia? Esse é o problema. Não é o que a gente sabe, gente. Não é o que a gente fala. É o que a gente vive que faz diferença na nossa vida. Por isso que quando nós nos aproximamos de Deus, meus irmãos, nós conseguimos perceber que nossa lista de prioridades está desorganizada. Eu trago aqui um conceito muito importante, retirado do livro Simplifique, do pastor da Willow Creek, Bill Hybels. Bill Hybels, no livro Simplifique, 10 maneiras de colocar a vida em ordem. Olha o que Bill Hybels diz. Nós precisamos construir a agenda com o tipo de pessoas que queremos ser e não com as coisas que queremos fazer. Vou repetir porque essa frase é extraordinária. Nós precisamos construir nossa vida, nossa agenda, com o tipo de pessoa que queremos ser e não com as coisas que queremos fazer. Sabe qual é o grande problema da gente? É que se pegar a tua agenda na semana, tem um monte de coisa que você quer fazer, mas não tem identidade do que você quer ser nessas coisas. Por quê? Porque a gente diz assim, eu quero ser um marido melhor. Cadê as atividades de marido melhor na sua agenda? Cadê o tempo com a sua esposa? Cadê o tempo de qualidade? Eu quero ser um pai melhor. Cadê isso na sua agenda? Refletindo no seu dia a dia, nas suas atividades. Que hora do dia você para dar atenção para o filho? Eu quero me conectar com Deus, eu quero ser um servo cheio de Deus. Cadê Deus na sua agenda? Tempo com Deus, tempo com a palavra, tempo de oração. Não tem nem tempo de ir na igreja. Faz hora extra como um doido. Não tem tempo de cultuar, não tem tempo de buscar Deus. Quando chega em casa, vai orar, começa a orar e fala amém no outro dia, porque dormiu no meio do processo. Deixa eu te dizer, comece hoje a refazer a sua agenda. Mas antes de escrever lá como você vai usar o tempo, pense. Que tipo de pessoa eu quero ser? Eu quero ser um profissional melhor, então na minha agenda vai ter leitura, tempo para curso, tempo para desenvolver. Eu quero ser uma pessoa mais saudável, então na minha agenda vai ter caminhada, vai ter um tempo para academia, vai ter um tempo para cuidar disso. Eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser eu quero ser um familiar melhor, então aqui vai ter um tempo para eu jantar com a minha mãe, para eu me encontrar com os meus irmãos, tomar um café com os irmãos meus que faz tempo que eu não vejo. A vida está passando depressa demais, gente. E a loucura de todos esses afazeres, a loucura do ativismo tem roubado de nós nossa identidade. No final das contas, você faz muita coisa e você se despersonaliza no meio de tudo isso. A ponto das pessoas dizerem assim, no dia do seu caixão, no dia do seu funeral, dizer assim, puxa vida, trabalhou demais, não teve tempo nem de usufruir, não teve tempo para os seus filhos, não teve tempo para a sua esposa, que pena, que existência tão difícil. Ninguém vai chegar no dia do seu funeral dizendo assim, eis aqui um homem que trabalhou demais. Gente, vamos aplaudir o homem que trabalhou demais, que viveu só para o trabalho, vamos aplaudir? Ué, ninguém vai aplaudir não? Então vou melhorar. O cara tem 10 casas de aluguel, ele tem 5 carros. Vamos aplaudir o cara que tem muito dinheiro e propriedade. Olha o grilho. Nós não admiramos esse tipo de gente, mas é isso que nos tornamos. É ou não é verdade? É isso que nos tornamos. No dia do seu funeral, porque como diz o Mário Sérgio Portela, ele vai chegar. No dia do nosso funeral,
Que a minha esposa chore, porque ali vai o marido insubstituível. Que meu filho olhe para a gente e diz assim que eu vou fazer, ser o meu melhor amigo nessa terra. Depois de Deus. Que o pessoal da igreja olhe e diz assim, esse pastor vai deixar essa casa. Que a minha mãe olhe e diz assim, esse filho foi um presente de Deus para a minha vida. Que os meus irmãos olhem e dizem assim, Deus. Gente, nossa família ficou muito forte. Porque uma riqueza de Deus foi embora junto a esse homem. Meus irmãos, nossa vida precisa ser vivida em perspectiva. Sabe o que é isso? É a gente projetar na nossa mente o último dia da nossa vida e o tipo de coisas que a gente quer ouvir. E voltar para onde a gente está e começar a reorganizar as coisas, pensando nesse fim. Como diz o Stephen Covey no livro 7 Hábitos, comece com o fim em mente. Antes de fazer qualquer coisa, qual é o seu objetivo? O que você quer ser? Lá na frente eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero envelhecer com saúde. Então comece hoje cortando açúcar, refrigerante, um monte de coisas. Por fim, o grupo da máscara preta, já falou. O grupo da máscara azul e da máscara vermelha, que parece vinho. Vermelha, muito bem. Então vamos lá agora. Como vocês já falaram, e esse é o último ponto, então vamos falar todos juntos, todo o acampamento de casais. O último e talvez o mais vibrante de todas as recompensas. Vamos lá, quando a gente se conecta com Deus, em último lugar, olha aqui que a Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, tudo lhe irá bem, sua esposa será como a árvore de videira ao redor de sua mesa, os seus filhos estarão ali em volta, seu trabalho será abençoado, bendito será na entrada e na saída, bendito será o que colocar as mãos, tudo será abençoado pelo nome do Senhor. É bênção em todas as dimensões, em todas as direções, é vida em plenitude, em todos os sentidos, gente. Quando nós nos conectamos com Deus, não há uma área da nossa vida que Deus não abençoe, que não transborde graça, que não transborde a bênção de Deus. Quando entregamos tudo a Deus, Deus entrega tudo para a gente. Somos abençoados de todas as formas, a bênção da presença de Deus altera e influencia todas as áreas da nossa vida. Como diz Jesus em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça aí. Todas as coisas serão acrescentadas. É isso, gente. É isso. É isso. Eu quero que você pense nesse quadro. Deus precisa ser o centro de tudo na sua vida. Antes da família, igreja, ministério, finanças, trabalho, profissão, vida pessoal, tudo encontra o seu lugar quando Deus está no centro. Sua palavra, seus princípios. Irmão querido, tudo começa com Deus, com você, e a partir daí, tudo muda. Portanto, aprenda a mais importante de todas as lições, ou pelo menos relembre. Tudo começa com você e Deus. Conserte esse nível vertical e os níveis horizontais serão transformados para a glória do Senhor. Baixe a sua cabeça, Senhor, obrigado por essa. É só o começo, Senhor. Meu coração não está tão cheio, tão empolgado com tudo que o Senhor vai falar conosco. Obrigado a Deus, porque esse é o princípio para começar. Tudo começa com a nossa relação contigo. Por isso, restaura o altar da nossa vida. Desperta-nos, Senhor. Que cada um de nós individualmente possa ter uma vida vibrante na tua presença. Tira o pecado, o embaraço, que nos impede de ter comunhão contigo. Abençoe cada palavra, cada família aqui representada. Ó Deus, nos ajude a restaurar, a levantar, a reedificar o altar da nossa vida, para que tudo à nossa volta florece. É o que oramos, Pai.